Eu vou sempre caminhar, mas bora menos espera, a vida é pra viver. Superação é a meta, eu não vou me render. Mas bora menos espera, a vida é pra viver. Superação é a meta, eu não vou me render. Mas bora, meu povo! Estamos aqui iniciando esse projeto tão sonhado, o nosso primeiro episódio desse projeto que viemos elaborando durante um bom tempo e hoje finalmente ele vai sair do papel. Pois é, estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês esse momento mais que especial. Hoje estamos com um convidado muito especial, que não poderia ser outro aqui a não ser ele. Queremos que vocês conheçam Nathan Lisboa. E aí, gente? E aí, tudo bem? Nathan, para iniciar, a gente já quer conhecer um pouquinho do que você faz na sua vida, como você chegou onde você está hoje, quais foram os percalços que você percorreu durante essa sua caminhada até os dias de hoje. Primeiro, eu quero agradecer a vocês o convite, tá? Tô honrado, de verdade, porque é o primeiro podcast de vocês, esse projeto incrível que eu venho acompanhando, a gente vem conversando, acho fantástico o que vocês estão pretendendo fazer, né? E sinto muito orgulhoso de mim mesmo de ser um personagem que está iniciando esse projeto e vocês enxergaram algo em mim que eu poderia trazer para as pessoas. Isso é muito bacana mesmo, sabe? Assim, de verdade, estou muito honrado de estar aqui e desejo... Não está nem terminando não, tá, gente? Tá começando agora. Mas já desejo a vocês, assim, sucesso extraordinário nesse projeto e tenho certeza que não é que vai dar certo, já deu certo. Acredite nisso, tá? E você foi literalmente... Tinha que ser a primeira pessoa. Você foi um grande incentivador nosso. Nos apoiou, nos tirou todas as nossas dúvidas que a gente como principiante tem. E você já com essa experiência tirou todas as dúvidas. Então não tinha como ser outra pessoa. A gente fica muito feliz em que você aceitou embarcar nessa jornada com a gente. É o que a gente tava conversando. Tipo assim, você apareceu no momento certo, né, no momento Jéssica? certo. No momento que a ideia surgiu, aí veio você, que também é uma pessoa que traz uma bagagem gigante em várias questões. Na questão de conhecimentos técnicos, na questão de cinema, tudo que engloba esse mundo digital, você tem, tipo assim, um certo domínio. Então, apareceu muito no momento certo pra gente chegar e tirar as dúvidas, igual aconteceu no dia do realmente churrasco. Conseguir fazer com que o projeto nascesse. Maravilha. Você tem grande parte nisso aí. Eu fico, já falei, vou sendo repetitivo, né? Fico muito honrado e para mim é um privilégio estar aqui. Eu não sei no que vocês acreditam, tá? Mas eu acredito muito em conexões divinas. E eu às vezes enxergo alguma conexão divina e creio que aqui nós temos uma conexão divina de fato, tá? Pois bem, mas respondendo a tua primeira pergunta, Jéssica, se eu for contar a minha trajetória como ela é, acho que dá umas 6 horas de podcast só para isso. Mas o pessoal olha, aqui a gente no mínimo vai ser o quê? Umas 5, 6 horas, né, Jéssica? César vai expulsar a gente? Vai expulsar? Então tá bom. Assim, eu vou tentar falar resumidamente de uma parte da minha vida para cá, né? Eu, quando apresentava um programa de rádio aqui em Campina Grande, assim, 2010, 2011, enfim, me surgiu a oportunidade de viajar ao país com outros projetos, com outras questões, e aí eu decidi embarcar nessa história e comecei a viajar o país. Nesse momento da minha vida, eu cheguei a morar em 19 cidades de 11 estados, né? Então, assim, foi um período bem bacana nesse sentido, um período de muito trabalho. O que é que eu fazia nessa época? Nós, junto com outros sócios, nós tínhamos uma empresa de consultoria educacional e a gente viajava o país representando uma faculdade americana, e a gente abria turmas, etc., de mestrado, doutorado. E aí tive a oportunidade de conhecer 22 estados brasileiros, né? Sendo que para morar, morei em 19 cidades. E foi um período bem interessante da minha vida, porque foi aí que eu comecei a abrir a minha mente de fato e entender como o nosso país é gigantesco, mas não só em questão territorial, principalmente em questão cultural. É impressionante como a gente vive num país, eu costumo dizer, num país composto por vários países. Sim. É incrível, assim. Porque quando a gente... Vamos pensar, por exemplo, em Europa. Quando a gente pensa num país europeu, a gente olha para Portugal, a gente meio que entende que Portugal parece que é uma cultura só em todo o seu território. Para a Espanha nem tanto, a França da mesma forma. Mas quando a gente traz isso pro nosso país, quando a gente muda
não só de estado, mas de região, aí é que a gente percebe que a gente mora em vários países, né? E assim, e cada região do Brasil tem uma cultura muito forte. Muito forte. Muito particular, Então, né? Nordeste tem uma cultura muito forte nordestina, o Norte tem uma cultura muito forte Nortista. nortista, Uhum. o Sul muito forte sulista. Então, assim, realmente é que nem você está dizendo, dá a sensação de que cada regiãozinha é um país, tem ali Eu vou esmiuçar mais. Na verdade, não existe, por que pareça, Jéssica e Jaqueline, não existe uma cultura nordestina. Eu também tinha essa impressão. Uma cultura nordestina, mas acredito, não tem. Existe uma cultura de cada estado. É impressionante, porque quando a gente vai à Bahia, por exemplo, só para citar um estado, de Salvador até Feira de Santana, Vitória da Conquista, é uma cultura muito parecida. Eu conheci o interiorzão da Bahia, né? Ibicaraí e outras cidades. Não parecia que eu estava na Bahia. Parecia que eu estava, sei lá, no norte de Goiás. Era completamente diferente. Então, eu discutia isso muito. Eu vou voltar para o assunto, mas quando você falou em cultura nordestina, eu me lembrei de quando eu morava no Rio de Janeiro. Teve um colega que veio, um colega carioca lá, veio me dar aula de ser nordestino, sabe? Um colega carioca veio me dar aula de ser nordestino. E ele veio falar de sotaque nordestino, né? típico. E aí eu falei eu fiz porque, cara, não existe um sotaque nordestino, né? Não existe mesmo. Porque cada estado tem seu sotaque diferente, né? E há estados que têm sotaques completamente diferentes dentro do próprio estado. A Bahia, por exemplo, é o maior exemplo que eu vejo. Quem fala em Salvador não fala igual quem mora em Ibecaraí. O Ceará também é muito parecido nesse sentido. O sotaque de Fortaleza é completamente diferente de Juazeiro do Norte, que é muito mais parecido aqui com o nosso. Enfim. E nessa guerra nossa de quem conhecia mais o Nordeste, né? Eu acho que eu fiz um bom serviço, né? Porque assim, é uma visão que infelizmente se tem lá embaixo, né, no Sudeste, e principalmente no sul do país, é que nós, nordestinos, nós vivemos num balaio só. Somos uma coisa só. De cultura, de religião, boa parte deles acha que a gente vive numa miséria desgraçada em tudo, que é só seca, que é não sei o quê. E não, sabe? Absolutamente não. Então, eu faço questão de sempre fomentar a nossa cultura, não só nordestina como um todo, mas principalmente a cultura paraibana e ainda indo um pouquinho mais além, a cultura campinense, porque pense num cara que defende a Campina Grande, sou eu quando eu estou lá fora. Mas muito, enfim. Faço questão de defender e tentar mostrar, mesmo sendo uma pequena voz, tentar mostrar lá para baixo que nós não somos uma coisa só mesmo, tá? Nós somos bem diferentes e é na nossa miscigenação, na nossa forma heterogênea de ser, que a gente consegue ser um povo tão forte. Bom, falei tudo isso para voltar à pergunta inicial de vocês, né? Então, quando passou esse período, eu comecei a empreender em outras... Começou a entrar uma graninha, comecei a aprender em outras áreas e aí decidi, por motivos da vida, fincar residência no Rio de Janeiro. E lá fiquei de 2016 até 2022. Foram 6 anos no Rio de Janeiro. E lá fiz de tudo que você imaginar, assim, de várias áreas, inclusive na área que você citou inicialmente, falando de mídia, porque lá eu fui diretor de marketing de uma agência de publicidade. Lá eu tive loja de suplementação. Lá eu fui supervisor de uma rede de pet shop. Quer dizer, nada a ver uma coisa com outra, né? Nada a ver. Mas montou a bagagem. Não. E outra Senhora bagagem, viu? Aí lá, aproveitei que eu estava no Rio de Janeiro, eu sou muito fã de dublagem, comecei a fazer entrevista com dubladores, né? A princípio era apenas para registrar em vida, muita gente que eu via na minha infância. Vou dar um exemplo. Quem fazia a voz do He-Man, eu queria saber. Quem fazia a voz do Scooby-Doo, eu queria saber. Coisas que marcaram a minha vida, a minha infância. Como surgiu essa paixão pela dublagem? Desde criança. Assim, eu assistindo uma vez A Praça é Nossa, eu não lembro exatamente o ano, sabe, Jaque? Não sei se foi 93, 94, eu sei que eu era bem criança. Um dublador chamado Borges de Barros, participava da Praça Nossa. Porque, deixa eu explicar uma coisa para a audiência de vocês. Não existe a profissão de dublador, tá? Todo dublador no Brasil, ele é ator. Então, o que ele faz, o que um dublador é um ator em dublagem, tá? Então, por serem atores, eles também podem participar de outras questões, não só usando a voz. Pois bem, Borges de Barros, ele era dublador e ele tinha um personagem de uma série chamada Perdido no Espaço. Isso. Perdido no Espaço? Acho que é isso. Perdido no Espaço. E ele fazia o capitão lá. E o capitão era o personagem principal dessa série. E aí, uma vez ouvindo
assistia muito essa série, né? Passava no SBT, assistindo a Praça é Nossa, tarde da noite, sempre dormi tarde desde criança. Num sábado, eu vi aquele mendigo. Aí na hora eu vi aquele estalo, cara, eu conheço essa voz. E aí, dias depois, assistindo a esse seriado, eu reconheci que era aquele ator, o Borges Barros, que fazia essa voz. E aí eu fiquei com essa noia de querer saber quem fazia a voz de cada coisa. E aí foi aí que eu percebi que o Seu Peru é quem fazia o Scooby-Doo, que fazia o Popeye, porque eu comecei a reconhecer as vozes, né? E até algumas participações que alguns dubladores faziam nas novelas, eu comecei a perceber também. Porque muitos dubladores fizeram novelas e até então eu não sabia. Aí, né? no caso, tu foi fazendo esse trabalho de forma sozinho assim, ou você fazia essas entrevistas desses dubladores para alguma empresa? Não, pra mim. Foi tudo pra mim. Como eu falei, a minha intenção era registrar em vida essa galera. Primeiro conhecer, muitos ídolos eu conheci. E eu queria registrar em vida, porque muitos dubladores da década de 80, era outra tecnologia, né? Dubladores na classe artística era tido como uma segunda classe, a galera não dava tanto valor como dá hoje, né? Muitos dubladores se perderam, ficou só a voz e alguns deles nem foto tem, sabe? E meu intuito era esse, cara, eu preciso registrar de alguma forma essa galera. Aí comecei a registrar e eu sou um pouco desmantelado. Aí eu pensei, como é que eu vou guardar isso, registrar e não se perder de forma alguma? Aí me veio a ideia de fazer entrevista e colocar no YouTube, porque no YouTube vai ficar lá de eterno, né? Deus o livre seja hackeado, algo disso, enfim, tá na nuvem, né? O Google, acho que uma das empresas mais consolidadas do mundo, não vai se acabar, então eu sabia que estava guardado. Só que isso começou a tomar outra proporção, né? Outros dubladores entraram em contato comigo, que querendo que eu fizesse entrevista, etc. E aí eu consegui fazer, acho que mais de 50 entrevistas no total, e tive a honra de conhecer muita gente que era ídolo meu, né? E assim, outra curiosidade, nesse início principalmente, você de forma independente, como você assim era recebido por esses dubladores, que também eram atores, que eram pessoas, vamos dizer assim, de difícil acesso? Sim. Como era que você fazia essa orquestra de conseguir entrevistar numa época que a internet ainda não era tão boa hoje, que todo mundo até quer dar entrevista para a internet, né? Hoje em dia, Realmente, o que na predomina época, para a TV, a né? TV, A TV. A minha primeira entrevista foi em 2016. E para dubladores, eu posso dizer que fui um dos pioneiros, né? Porque como você falou, realmente, não era comum ter pessoas do YouTube, vou falar do YouTube especificamente, que entrevistavam dubladores e etc. O meu primeiro contato foi com um dublador chamado Mário Monjardim, infelizmente falecido. Ele é a voz do Salsicha, só para vocês entenderem quem é, né? A voz do Salsicha, a voz do Frangolino, a primeira voz de Pernalonga, enfim. Só para vocês entenderem quem é Mário Monjardim. E o meu contato com ele foi através do Facebook. Mandei uma mensagem para ele, mandei mensagem para vários, na verdade, né? Mandei mensagem para ele, e ele foi um dos primeiros foi o primeiro que me respondeu, né? No mesmo dia respondeu ele e Ricardo Schnetzer. Daqui a pouco eu falo quem é Ricardo Schnetzer. E aí nós marcamos a entrevista e ele entendeu que era para a internet, sabe? Ele já era um senhor, mas entendeu que foi para a internet. E foi maravilhosa a entrevista. Maravilhosa, assim. Eu tava nervoso, só eu sei como eu tava nervoso. Porque embora eu tenha... A gente hoje. Embora eu já tenha tido uma experiência com comunicação, mas ali eu tava diante de um ídolo, né? Então eu fiquei nervoso porque era um ídolo. E ele foi muito, muito carinhoso, muito solícito, sabe? É impressionante como os grandes geralmente são os mais empáticos, os mais receptivos, né? E através dele, aí consegui outros contatos e tal, e tudo assim, tentando sozinho, sabe? Não tive um aparato por trás que me garantisse, né? Ricardo Schnetzer, só pra avisar, não sei se vocês assistiam novela mexicana, não sei se... eu assisti alguns, Amor Real, Marimar, Mari... Pronto. Aí não tem um personagem chamado Carlos Daniel? Sim. Pronto, Ricardo Schnetzer Todas somente... as novelas tinham. Todas as novelas aquele vozeirão, tá? Principalmente Maria do Bairro, pronto. Sim, Maria do Bairro, sim. Assisti umas 20 vezes. Acho que é Maria do Bairro, deve ser. Ricardo Schnetzer, mas além desse personagem, ele fez Capitão Planeta durante muito tempo, enfim. A voz do Hank, do Caverna do Dragão. Só desenho de velho eu tô falando, né? Acho que você não sabe. Tu não sabe nem o que é isso, não. Com certeza não sabe. Mas eu que sou bem mais velho que vocês, né? Eu já tô beirando os 40. Bem mais velho do que eu, não. Está só. Mas César sabe, César? Vamos guardar segredo aqui. Também não, né? Valeu. Enfim. Aí, e foi um período nesse sentido.
foi um período fantástico na minha vida, sabe? Porque não sei se vocês têm isso também, mas quando você conhece um ídolo e ele não deixa de ser ídolo quando você conhece, porque o oposto também já aconteceu, tá? Sim. Eu não vou citar o nome, mas tem um dublador que ele... Sinta que a gente quer uma polêmica. Não, esse eu não posso. Esse eu não posso. Assim, como é? Esqueci. Pra ganhar audiência, né? Pra ganhar audiência. Engajamento. Não, mas esse é complicado, porque ele é muito... A gente não causa na polêmica, amiga. A polêmica dos outros dá certo. Não, pior que é. Mas esse eu não vou citar, não, porque ele é muito... A gente é uma pessoa bem polêmica, né, amiga, pra mim? Qual a palavra que eu uso? Ele é muito doído. Então, ninguém pode falar mal dele, sabe? Cara chato. E esse cara é um cara que, tecnicamente falando, ele continua sendo um ídolo. Tecnicamente falando. Mas o ser humano já deixou de ser. E eu vou dizer por quê. Não, você tem noção, esse cara ele é como a juventude fala, ele é hypado. Quando a gente desligar aqui, você vai contar, tá? Só pra te contar que o gatilho da curiosidade, amigo. Foi instalado. Foi instalado. Agora a gente quer saber. E por 3 oportunidades eu tive com ele, nas 3 oportunidades ele foi, não tem outra palavra não, ele foi escroto. E uma delas eu fiquei assim, abismado porque ele foi escroto. Tem um evento só para dubladores no Rio de Janeiro chamado... como é o nome do evento? Agora esqueci. Enfim, no Carnaval existe esse bloco Diversão Brasileira. Pronto. E em 2019, Orlando Drummond, o seu peru, que eu tive a honra de conhecer e manter contato com ele, isso foi o maior prazer da minha vida nesse sentido, foi ter tido a honra de conhecer Orlando Drummond, né, o seu peru. A voz de Scooby-Doo, enfim. No evento que homenageava ele. E esse dublador em questão, ele era muito ligado ao Orlando Drummond. E só nesse evento, eu cheguei pra ele e disse assim, fulano, grava aqui um trechinho. Porque eu fiz com todos os dubladores, né? Inclusive essa matéria tá no meu YouTube, tá? Eu fiz com todos os dubladores. Como o Orlando Drummond era o homenageado, eu pedi para as pessoas falarem um personagem que o marcou e tentar imitar algum personagem de Orlando Drummond. Só isso. Não era uma entrevista pra mim. Tá? Era algo pra homenagear Orlando Drummond. E ele simplesmente olhou, eu pedi a mesma coisa pra ele, olhou pra mim eu vou dizer o que ele disse, né? Ele disse assim, não tenho interesse de falar com pessoas iguais a você. Até hoje eu não sei por quê. E o iguais a mim, o que ele quis dizer também não sei, né? Eu só agradeci, tá bom, obrigado. Continuei meu trabalho lá com os outros dubladores, com os outros 20 que puderam fazer homenagem ao Orlando Drummond. Enfim, então, só que o que mais fico... É aquilo que eu falei pra você agora, né? Assim, é muito triste quando um ídolo deixa de ser ídolo. Sim. Por conta disso, né? Eu não vejo a necessidade de alguém ser assim. Porque quando você realmente chega a conhecer a pessoa, aquela fantasia que existia se desfaz. Total, sabe? Mas tu acha que tinha também assim, um preconceito por ser pra internet? Não, muito contrário, Não. porque esse cara é hypado na internet. Ou por Ele ser- se utiliza da internet. Ou por ser paraibano, assim, tinha sotaque, alguma coisa que pudesse Não ter sei. levado ele a isso? Não sei. Honestamente, até hoje eu não Enfim. sei. Deixa... Não. Caguei, andei. Só pra comentar, assim, com vocês, isso, como é ruim. A gente, às vezes, tem um ídolo, a gente imagina várias coisas, né? E tal. E eu entendo, algumas pessoas defendem isso, mas eu não defendo. Algumas pessoas falam que, às vezes, o cara que é muito famoso, ele não tá no dia bom, não sei o quê. Então não sai de casa. O maior ônus de uma pessoa famosa é o seu fã. E o maior bônus também. Você precisa do seu fã, né? E o outro detalhe, só pra concluir essa que eu tô falando, era um evento. Eu não abordei o cara na rua do nada. Ele tava num evento pra ser abordado. Um evento de dubladores é pra isso. Ele sai de casa sabendo que vão pedir foto, vão pedir vídeo, etc. É o normal, etc. né? É o É normal. a mesma coisa de um cantor ir pra um show e não querer E não querer que a galera... atender ninguém, não querer falar com ninguém. Enfim. E aí, nesse período também, voltando àquela primeira questão inicial, eu já morando no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar como supervisor de uma loja lá e comecei a empreender. E aí veio a pandemia, né? E aí, com a pandemia, as minhas lojas lá, infelizmente... Então é uma coisa bem recente, né? Recente. De 2020 pra cá. 2020 pra cá. Essa parte que eu falei é 2020 pra cá. E aí, por conta disso, tive umas questões pessoais, adoeci, uma doença que eu não desejo pra ninguém, fiquei mal mesmo. E hoje eu falo abertamente sobre isso, né? Adquiri depressão e crise de ansiedade, uma coisa que eu desdenhava, sabe? Ah, meu Deus, é coisa de gente fraca, de mente fraca.
mas é uma coisa que a gente não controla. E hoje eu não brinco mais com isso, sabe? Não, porque passei na pele, né? É verdade. Passei na pele e minha filha testemunha que quando eu cheguei aqui, nossa, parecia outra pessoa. Eu tava cadavérico, sabe? Tão magro que eu tava. Cheguei em dias... Vou dizer até o dia que eu cheguei na Paraíba, que eu voltei pra Paraíba. Dia 6 de março de 2022. Né? Então tem 2 anos e meio que eu voltei de vez. E estou nessa reconstrução da minha vida, né? De fato. Então você passou o período da pandemia todo lá praticamente No Rio de lá no Janeiro. Rio. Foi. Não só passei, como adquiri aquela doença maldita. Fui hospitalizado, fiquei 6 dias no hospital. Achei que eu não voltava, né? Não cheguei a ser entubado, graças a Deus, mas Sim, porque você ainda pegou também a Covid. 3 vezes. Ai, 3 vezes. Foi. foi 3 vezes. Foi. Aí, mas você acha que assim a depressão foi vinculada à sua doença da Covid ou à circunstância em geral? Eu acho que foi o conjunto, sabe, Jéssica? Acho que foi o conjunto de tudo. Porque quando eu saí de Campina Grande, né, fui morar no Brasil, eu voltei com a ideia e não é problema nenhum. As pessoas começam a colocar problemas em quem quer crescer na vida, né? Financeiramente eu tô falando, tá? Sim. Crescer na vida, ficar rico. E eu botei na cabeça que só ia voltar para Campina Grande rico. Rico. Não, se eu vou sacrificar, ficar longe da minha filha, da minha família, etc, eu tenho que voltar rico, né? Então foi muito frustrante para mim. E eu lembro, acho que até minha filha lembra que a gente tinha acabado de fechar um contrato na empresa lá de publicidade. Que eu conduzi todo esse contrato, e era um contrato de... Eu vou falar valores, não tem problema, já perdi mesmo, né? Era um contrato de 100 pau por mês, 100 mil reais, né? Desses 100 mil, um valor bem interessante era de minha parte, porque eu tinha fechado esse contrato. E eu saí daqui da Paraíba, eu vim visitar minha família em janeiro, saí daqui em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, daquele ano, e a gente saiu daqui e eu saí daqui para assinar esse contrato em março. No dia que ia assinar o contrato, foi decretado a pandemia, exatamente. E aí os caras também amedrontados, não assinaram mais com a gente, uma grande empresa, enfim. E aí isso foi uma cadeia, assim, foi uma questão sucessória de desgraça que aconteceu na minha vida, sabe? Hoje, passados, né, 2 anos, praticamente, eu lido até bem com relação a isso. Mas o baque financeiro, o baque emocional, então isso é um degrauzinho que todo dia eu tô começando a trabalhar para voltar, sabe? A ser, principalmente para ser quem eu era. Porque eu sei da força que eu tinha, da forma que eu agia com tudo, né? E aí é engraçado que eu fiquei muito amedrontado com muita coisa, sabe? Assim, antes só para vocês entenderem. Quando a primeira vez que eu fui para Pará, já para empreender, né? Foi em 2014, tem 10 anos. Eu tinha comprado a passagem de avião e sair daqui com o dinheiro de uma diária. Uma diária. E lá eu passei uma semana comendo só pipoca. Até conseguir fechar o primeiro negócio lá. Consegui fechar o primeiro negócio. Eu lembro que fechei o primeiro negócio na sexta-feira, né? A grana entrou na própria sexta-feira. A primeira coisa que eu fiz foi pra churrascaria. Até fui parar no hospital. Porque eu passei uma semana só comendo pipoca. Quando foi na sexta, fui pra churrascaria, meu amigo. Aí carne, o corpo não tava forte. Mas acho que o que fez mal foi a carne, né? Não foi a pipoca, jamais. Não, foi a carne. Não tava legal e comi muita carne e tal. Fui parar no hospital por conta disso. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não naquele momento, rapaz, se é lá que tá a grana e tal, eu vou e acabou. Eu nunca tive medo, sabe, minha mãe sempre falava isso, meu filho é muito destemido, né? Não, tem que fazer coisa, ele vai e acabou e der certo. E é bem importante você falar isso, porque algumas pessoas, elas não conseguem dar o primeiro passo ou não conseguem desenvolver nada por medo do sofrimento. Por medo de, não, vai ser difícil. Não existe nada fácil. Nada. Já passei várias vezes por isso e sei que realmente tem coisas que a gente tem que fazer, porque é aquele momento. Não significa que vai ser sempre daquele jeito. Mas para você conseguir atravessar a ponte, você vai precisar sim se sacrificar um pouquinho, que às vezes você tá querendo tanto aquilo que aquilo pra você nem é um sacrifício. Exato, pronto. Não é? Exatamente isso. Então, quando eu saí com esse propósito, essa primeira semana que eu passei lá muito mal, porque eu tinha que fechar negócio, porque é o seguinte, como é que eu ia esperar o momento perfeito? Como é que eu ia esperar arrumar uma grana pra poder ir, pra não sei o que e tal? Eu só fui. Nessa época, essa época que você está falando aí, foi antes de você ir para o Rio? Sim. Foi bem no início, já conheci o Rio, mas não morava no Rio, né? Isso aconteceu exatamente na cidade de...
Paraopebas, no Pará, sudoeste do Pará. Eu tenho um cliente lá. Pronto. Paraopebas. Paraopebas. Boa conta. Fui A nossa, parar a no- nossa contadora aí arrasando. Eu fui parar em Paraopebas por uma questão de fechar turmas lá e tal. E só consegui fechar com uma semana, né? E como os alunos tinham que fazer a matrícula, uma parte dessa matrícula era nossa, então só com uma semana foi que entrou grana. E assim, eu fazia... Eu tinha que dar palestra nas escolas públicas e particulares, porque o nosso foco eram os professores. E eu ia como se tivesse, assim, já com 10 milhões no bolso, sabe? Terno, tal, bem apanhado, não sei o quê. Uma fome, meu amigo, só eu sei. Mas a escola não oferecia nem a merenda. Só se fosse. Mas o cuscuz com salsicha, eu acho que é aqui na Paraíba, né? É, Será é que só lá aqui. tem? É só aqui. Por quê? Eu juntava os professores nos intervalos das aulas, né? Então, no intervalo, eles comiam e eu falava. Oh, Era assim. sobrou pra mim. Não, mas não podia demonstrar isso, né? Podia Não, de demonstrar, jeito nenhum. tal. Quer uma aguinha? E agora sim, mas eu preciso destacar uma coisa que é do povo brasileiro. Veja como o povo brasileiro é bom. Porque eu só tinha dinheiro para uma diária, então eu fechei um acordo lá com o dono da pousada, expliquei a situação. Então, cara, fica aí, fica tranquilo, né? Então consegui me hospedar, já arrumei um canto para ficar. E esse camarada, o nome dele é José Inácio, nunca vou esquecer. Me emprestou o carro dele para eu trabalhar, Tá vendo? Nossa. sabe? Então, eu liso, sem dinheiro para comer e chegando lá de S10. Apenas. Entende? Então, Como isso, é que ia falar que queria Tava um pratinho de com pipoca. cuscuz? deu pra entender? Tinha como. Uma fome desgraçada. Eu vi os professores comendo bolo, café, não sei o que, uma fome, meu amigo. E o meu medo maior era estar lá palestrando, falando do nosso produto E a e a barriga. barriga. Ó, Isso eu ficava apavorado, sabe? Aconteceu algumas vezes, mas ninguém escutou, ou se fez que não escutou, né? E é isso. E aí. Não, mas esses dias eu vi, meu filho, que o povo que vai pros desfiles em Cannes, não sei o que, no tapete vermelho, é tudo assim, fica a barriga roncando, que ninguém come nada. Mas ela é por opção, né? Eles passam ali um dia sem comer nada. Sem dúvida. E vão pra aqueles eventos todo pomposudo, tudo que a barriga Tudo que roncando. mas ela era opção. No meu caso foi opção, não. Ou fazia, né? Enfim, então foi um período bem importante, porque foi de muito aprendizado, né? E aí, voltando agora para 2024, vindo para 2024, nessa minha recuperação e etc, aquilo me deu força justamente para eu entender o momento que eu estou passando e fazer tudo de novo. Tem que ser feito? Sim. Vamos fazer. Fazer. Aí você hoje é corretor de imóveis. De acordo com nós. Aí como foi essa decisão de ir para esse segmento? Bom, ainda no Rio de Janeiro, eu falido, depressivo e tal, mas eu ainda tinha aquela centelha de força de que eu tenho que me reinventar, né? Porque as empresas que eu tinha relacionadas à educação não deram mais certo por questões com os sócios, né? Também sou muito aberto às minhas coisas. Eu falo abertamente, melhor dizendo. Eles começaram a fazer coisas erradas e eu não concordo e eu saí, né? Vendi minha parte para eles, nunca me pagaram, mas tudo bem. Vendi minha parte para eles e eu precisava me reinventar. E aí eu fui buscar profissões. Como eu já fiz de muita coisa na minha vida e não tenho problema nenhum de recomeçar, fui pesquisar profissões e aí vi uma profissão que não carecia de muito tempo de estudo para você adentrar essa profissão, mas que fosse uma profissão muito rentável. E aí eu comecei a estudar sobre a profissão de corretor de imóveis. Ainda no Rio de Janeiro, ainda em 2021, eu consegui fazer o curso lá, numa determinada escola lá, e vim para Paraíba, em 2022, voltei. Quando eu voltei para Paraíba, eu tentei dar entrada no Cresce. Só que quando eu cheguei ao Cresce, o Cresce disse que esse diploma da instituição a gente não aceita mais. Porque eles tiveram problema com o MEC, não sei o que, meu amigo, não é possível. Não é possível. Aí eu estava diplomado, né, com o curso de TTI, de Técnico em Transações Imobiliárias, mas eu não pude entrar no Cresce. Então, sem o Cresce, eu não podia exercer a profissão, que aí eu estaria exercendo de forma ilegal. E aí eu comecei a fazer literalmente bicos aqui. Uma agência de publicidade ligado onde meu cunhado e minha irmã trabalham, de vez em quando precisava de um motorista, precisando tal. Aí eu comecei a fazer isso e aí fui empregado. Alguns meses depois fui empregado por eles. Em janeiro de 2023, aí o Cresce mudou o entendimento deles. Parece que essa escola conseguiu se regularizar lá com o MEC e passou a aceitar. Imediatamente já adentrado no Cresce. Então, eu sou corretor de fato desde março de 2023. Eu ainda passei um ano aqui na Paraíba com diploma mais de um ano, um pouco mais de um ano, com diploma na mão, mas sem poder exercer a profissão. Ok? Entendi. Isso foi o que aconteceu.
Aí, outra coisa, nessas viradas, que nem você disse, que você sempre ficou, por mais que com todo momento difícil que você teve com essa depressão, enfrentando a pandemia, que foi difícil para, acho que, Pra todo 90% da população. todo mundo. Por mais que financeiramente teve grupos que teve um ganho financeiro muito expressivo na pandemia, mas psicologicamente eu acho que abalou 100%. Eu acho que todo mundo. Das pessoas, né? Aí você disse que sempre sentia essa chamazinha de querer mais. Tu acha que essa chama vinha? Quais eram os gatilhos positivos que faziam essa chamazinha acender? É a minha necessidade de querer dar conforto à minha família. Assim, desde sempre, né? É o meu maior motivador. O seu o porquê. combustível, né? É, o meu porquê, é o meu combustível. O teu porquê, né? Porque, como eu sou muito aventureiro, né? Hoje eu tô menos, obrigatoriamente tenho que ser menos, eu nunca liguei pra mim, nesse sentido. Nunca tive medo, sabe? Vai quebrar 2 braços ali pra fazer da coisa, vamos. E acabou. Tudo porque você contou, Nossa, a gente já percebeu, né? Mas aí eu comecei a perceber que outras pessoas dependem de mim, e não só uma questão financeira, emocionalmente também, então eu tenho que estar mais forte, etc, etc. E essa reconstrução financeira, o único motivo mesmo é conforto para minha família. Simples assim. Porque o resto, mas tu também tem conforto. Claro, é consequência. Evidentemente, né? E assim, é normal você também querer ter conforto. Claro. Sim. É o que É o que eu mais quero, óbvio, né? É o que eu mais quero. Meu sonho é estar aposentado aos 40 anos. Mas não aposentado aquele cara que vai ficar sem fazer nada. Aposentado no seguinte sentido. Tá tranquilo financeiramente, saber que o que eu vou fazer dali pra frente é pura e simplesmente porque eu quero fazer. Sim. E não porque eu preciso fazer. Embora hoje eu tenha uma profissão que eu sou apaixonado, a profissão do corretor de imóveis. Hoje, independentemente da questão financeira, é uma coisa que eu quero fazer, né? E a gente é muito bem remunerado por isso, né? Porque o corretor de imóveis, ele ganha muito bem quando consegue fazer as transações. Esse é o grande detalhe, né? É você se acostumar à vida pós-CLT. Você que é empreendedora sabe o que eu estou falando, né? Sim. Você que vai ser também, já se prepara que a vida pós-CLT Assim. é uma vida... É libertadora, tá? É libertadora, mas é muito desafiadora. Eu brinco com a menina que trabalha comigo lá no escritório, que quando a gente é CLT, a gente fica assim, nossa, a sexta-feira tá chegando. E quando a gente é o nosso próprio patrão, que é responsável por fazer a empresa acontecer, por tudo, quando chega a sexta-feira, eu disse, nossa, O meme. já chegou a sexta-feira. Por favor, segunda volta. É desse jeito. Porque a semana passa muito rápido. E a gente ativa um modo assim de empreendedor que a nossa cabeça, literalmente, ela não consegue descansar. Porque ela vive o tempo inteiro ativada. Ativada. E assim, não é porque a pessoa queira. É como se quando ligou o botãozinho de empreendedor, já liga essa chavinha na cabeça. E não A cabeça, desliga mais. fica e não desliga mais. Então, sábado e domingo, aí você tá lá, quando você olha, você não quer trabalhar. De repente, tá no celular trabalhando. Coisa que nessa comparação, um CLT não consegue ver assim. Não, Se um CLT assim vê, o patrão precisou no sábado, não consegue ver com esses mesmos olhos. Ah, nossa, é um crescimento, não sei o que, vai ser bom, é uma oportunidade boa. Não, quando a gente é empreendedor, o telefone tocou, é um trabalho, é uma coisa que vai ser importante, vamos fazer. Exato. Vamos fazer agora. Até porque a gente depende dessa questão para que as coisas aconteçam. Né? Então, para empreender, principalmente no nosso país, eu amo o Brasil, sou apaixonado pelo nosso país, mas nós temos umas questões no nosso país que são bem delicadas. Eu vou usar um termo leve, né? Bem delicadas. Sobretudo porque às vezes parece que o Estado trabalha contra a gente. É impressionante como tem assim, um festival de burocracia, de entrave, de coisa que parece que o empreendedor está cometendo crime nesse país, né? Enfim. Eu sou contadora. Eu só lido com essa burocracia aí. Pois é. Apenas. Essa chata aí que você está dizendo. Pois é. Então você sabe exatamente o que eu estou dizendo. E não estou dizendo que não tem que ter, mas poderia ser um pouco mais organizado, né? E ser um pouco mais claro, porque às vezes é tanta coisa que a gente tem que fazer que nem a gente faz ideia. E acaba desmotivando muita gente a querer continuar empreendendo, porque não é fácil. Não é fácil. E assim, literalmente é você viver, não no risco, mas assim, sempre à prova. Porque tudo muda. Você está empreendendo hoje
Vou dar um exemplo de um restaurante. O restaurante inaugurou um sucesso, todo mundo gosta da comida. Se mudou o cozinheiro, mudou o tempero, você já tem que se reinventar, porque talvez aquele novo cozinheiro já não vá agradar tanto o público. Então, viver no empreendedorismo é sempre uma questão de você estar renascendo a cada fase. Se reinventando toda hora. Se reinventando toda hora. E isso demanda muito. Demanda muito. Mas eu não vou mentir. Quando terminei a faculdade, eu queria muito ser concursada. Era o meu primeiro objetivo. Hoje eu vejo como esse meu objetivo era mais forte, principalmente por causa da influência da família. A minha família, muita gente vem dessa parte de concursada, isso aqui. Só que hoje, por mais que tenha todos esses desafios, eu me encontrei muito no empreendedorismo. Porque, que nem você disse, eu tenho uma chamazinha dentro de mim, eu não consigo me imaginar cumprindo só ali aquele papelzinho. Minha função aqui é assinar. Isso, aquilo e aquilo. É chegar de 8, sair de 5. Eu não me vejo mais cumprindo esses papéis assim muito regradinhos. Eu gosto do desafio, eu gosto de estar sempre literalmente me colocando em risco, não sei porquê. Eu gosto disso. E tem outra questão que eu costumo levantar, é o seguinte. Nada, deixar bem claro aqui, nada contra quem é CLT, quem gosta de trabalhar para os outros, nada, não é isso. Eu preciso. Não, eu tô falando das pessoas que optam e querem. Sim. Nada contra, tá? Mas assim, eu tenho alguns objetivos na vida que eu ainda não atingi. E tem que ter, na verdade, para você ser empreendedor, você tem que ter Faz parte do processo. sangue para isso. Tem gente que gosta do seu saláriozinho todo mês, gosta da mesma rotina. Tem gente que não trabalha há consegue 30 anos no ver, mesmo né? lugar. E tá tudo bem. Tá tudo. Não tem nem crime, não tem nada disso. Quando eu falo de empreendedorismo, que eu vou falar agora, eu tô falando da questão individual. Tô falando de Natan Fernandes Lisboa. Eu tenho meus objetivos na vida, certo? A não ser que por outros motivos eu virasse um grande CEO de uma grande empresa, mas ainda trabalhando para os outros, eu não consigo enxergar uma mudança de vida, sobretudo uma mudança de vida financeira, trabalhando para alguém. Eu não consigo enxergar. A única forma que eu consigo enxergar é empreendendo, né? Das mais diversas formas que eu tento empreender. Né? Hoje sou corretor de imóveis, tenho outros projetos com alguns colegas que estão bem encaminhados, estamos na fase de estudo, de estruturação, mas que em algum momento também vai dar frutos. É nesse sentido que eu consigo enxergar uma mudança de vida, financeiramente falando. Eu não consigo trabalhar, não consigo imaginar acordando 8 da manhã, acordando 7 da manhã, indo para a empresa, trabalhar até meio-dia, para para almoçar, volta às 14 horas, trabalha até às 18, vem para casa, cansado, estressado do trabalho, janta, dorme, no outro dia faz a mesma. Eu não consigo enxergar uma vida desse jeito. Exatamente. Né? Repito, quem tá assim hoje por uma questão momentânea, mas tem outra visão, tudo bem. Mas eu tô falando para aqueles que gostam disso. Gente, não é nada, não tô dizendo que tá errado não, tá? Se tá bacana para vocês, continue. Eu tô falando de mim. Eu não consigo enxergar uma vida rotineira durante tanto tempo. A minha profissão, por exemplo, de corretor de imóveis, está aqui nosso amigo Lázaro, que não me deixa mentir. Todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia diferente. Todo dia a gente fala com pessoas diferentes. O horário ele não se repete. Às vezes a gente tem que atender um cliente um domingo às 19 horas. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Qual seria um conselho que você poderia deixar para a pessoa que está querendo sair do CLT e que assim ainda não tem um projeto, mas que tem uma vontade de crescer, uma vontade de sair do lugar que está? Tá. Tem três questões. A primeira questão é a seguinte: se estruturar financeiramente. Sim. Né? Se você hoje tem a condição de onde você está, se estruturar financeiramente, fazer uma boa reserva de pelo menos 6 meses, né? de 6 a 8 meses, o faça. Porque o empreender não é garantia de sucesso. Então você pode passar por alguns percalços financeiros. Então se você tem essa oportunidade hoje de primeiro se organizar financeiramente, o faça. Segundo é ter coragem. Coragem. Entender que o momento que você está agora é só um processo, é só uma fase. E que parece que às vezes a gente tem um espírito adolescente que a vida vai acabar amanhã, né, que não vai dar tempo. Não vai. Tá só começando. Agora né? tá batendo no pescoço. Agora tá batendo no pescoço e tal. Não tá. Tá tranquilo. Porque, inclusive tem um quadro lá na Remax que diz isso, né? Tem a hora de plantar e tem a hora de colher. Sim. Então, a segunda coisa é plante o quanto você puder nos projetos que você está vendo em mente, né? Junto com a coragem. E a terceira coisa, quando decidir fazer, faça.
faça. Não fique Sem com medo. medo, né? Tem até um versículo, eu não sou bom, apesar que eu já fui um bom estudioso da Bíblia, mas eu não lembro qual é o versículo, que o próprio Jesus Cristo, independentemente da religião, tá, gente? O próprio Jesus Cristo nos ensina que a gente não se deve preocupar tanto com... É difícil isso, mas a gente não se deve preocupar tanto com o amanhã, que ele até ele fala, será que os pássaros, por não o quê, meu Deus? Por não caçarem hoje, não vão comer amanhã? Enfim, o que ele quer dizer é o seguinte, basta a cada dia o seu próprio fardo. Sim. Simples E assim. a gente acredita muito nisso. Basta a cada dia o seu próprio fardo. Então é viver literalmente um dia de cada vez. E assim, e ter consciência, só acrescentando também que eu passei Claro, por esse claro. processo, Sim. que eu saí da CLT, né? E fui empreender. E que, na verdade, literalmente, você vai ter que dar um passinho para trás Ah, normal. para dar É. outros muitos mais para frente. Isso não é Então, papo de coach motivacional, não. Não, É literalmente é um passo a para base. trás. Papo É a de realidade. coach, é a realidade. Porque por mais que você se organize financeiramente, faça todo o processo bonitinho do jeito que for, a vida ela não consegue ser linear. Não, de forma alguma. Não vai ser linear de maneira nenhuma. Você não, por mais que você tenha organizado, feito as planilhas, o desenho, o quadradinho, tudo bonitinho, ela ainda vai aparecer coisas inesperadas. Então, saber que aquilo vai acontecer, dê seu passinho para trás com humildade, sabedoria, e vai galgando aos pouquinhos e principalmente, assim, acredite primeiramente em você. Tem que acreditar em você. sim. Não é arrogância. Se você é bom numa coisa, se você tem habilidade, eu sou foda mesmo, isso aí eu vou fazer. Eu acredito nisso e acabou. E é isso. E a segunda coisa é a resiliência, gente. Porque não é de uma hora para outra. Não é que um primeiro projeto, um primeiro momento aquele projeto deu errado, que acabou, nunca mais vai acontecer. Não é isso. Porque existe um momento de plantar. Aí, nesse plantar, vai errar. Você vai errar, vai quebrar a cabeça. O projeto não vai ter aquele resultado inicialmente que você queria. Mas se você mantém uma resiliência, com certeza vai chegar o momento daquilo acontecer. Só que esse momento não é o momento que a gente quer. Tem que ter essa consciência. Vai acontecer quando acontecer. Um ponto importante que Jéssica falou é a questão da humildade, né? Porque eu acho que você não consegue ter resiliência se você não tiver humildade. Não consegue. Claro, concordo plenamente. É um combo. Primeiro você olha para a situação, vê que realmente, tipo assim, eu não sou apto a isso ainda, mas eu estou caminhando para dar certo e entender que aquilo vai passar. De alguma forma aquilo vai passar. E não se prender, né? Não se prender. Isso. Eu vou dar o exemplo da minha profissão. Eu sou corretor de imóveis há 1 ano e 4 meses. Estou muito longe do resultado que eu quero ter. Muito longe. Mas eu sei que eu estou plantando. Né? E tem eu uma sei, meta. Grande. A meta não é pequena. Eu sei que eu estou plantando, eu sei onde eu quero chegar, junto com meus outros projetos. Vamos falar só de corretor de imóveis. E eu entendo a corretagem de imóveis como uma profissão e entendo como uma carreira. E uma carreira, ela não se faz em 1 ano, em 6 meses. Não, uma carreira se faz em pelo menos 5 anos. Então, daqui a 5 anos, eu me vejo um grande corretor de imóveis com um nome muito consolidado na Paraíba, com os resultados que eu quero ter, né? Sobretudo como eu já falei para vocês, para dar conforto para quem eu quero dar conforto. Amém. Né? E outro ponto também importante Sim. que você está falando, a questão de realmente entender que vai passar um tempo. Porque eu vejo que o pessoal, tipo, essa geração Z, né? Sim. Que pensa que tudo tem que ser instantâneo, tudo é para ontem, é para ontem, é para ontem. E não entende que realmente tem coisas que vai demorar 2, 3, 5, 10 e que tá tudo bem. É um processo. Como a gente tá vendo agora nas Olimpíadas, né? Sim. Quantos e quantos casos que tem pessoas que tá, tipo, há 10, há 30 anos. Tá na 5ª Olimpíada para conseguir aquele objetivo, uma medalha, né? E é isso. Eu posso dar outros exemplos, assim, que às vezes a idade, não estou falando só da cronologia do projeto que você está colocando, não. Às vezes a gente tem a impressão que a nossa idade também é um fator que vai atrapalhar. Não, muito pelo contrário. Grandes conglomerados mundiais, alguns deles foram feitos com quem os criou quando o cara já tinha 50, 60 anos de idade. Né? O KFC, por exemplo, um grande fast food aí, americano, que tem lá no sudeste do país, não sei se aqui no Nordeste algum estado tem, enfim. O senhor, esqueci o nome dele, fundou quando ele tinha 65 anos. Ele perdeu o emprego, começou a vender frango um frango temperado que ele tinha inventado para os vizinhos. Daí criou um negócio multimilionário, né? O próprio Kroc, o cofundador da McDonald's, fundou a primeira loja com 56 anos. E isso aí é uma maneira da gente se auto-sabotar. Sim. Sempre dizer assim, já tá muito tarde para mim.
Era Exato. pra ter feito isso. Aham. Mas antes. o pensamento sempre vem, né? Sempre vem, sempre vem. A gente fala isso que vem. Mas Mas assim, vem. já tô com não sei quanto. Tá bom, já passou o tempo. Não é mais pra ai, mim. Já era. E no fim, quando você tem a coragem, que é o ponto de largada, de se jogar na arena, você vê que no fim das contas, você tá no páreo com qualquer um. Qualquer um. Com qualquer um. Basta Qualquer você se dedicar, ser humilde, estudar, aprender, tá ali disposto, tá no páreo. Exatamente, exatamente. E entender também o seguinte, que quando a gente planta e tal, e não tem a ver com religião que eu vou dizer agora não, tá? Mas tem a ver com espiritualidade. Quando a gente tá com o espírito positivo de muito nisso. entender isso, de, cara, eu tô plantando tanto, eu sei que vai dar o resultado na hora que eu não sei vocês, eu acredito muito em energia. Muito em energia. Né? A gente fala isso direto. Muita energia. E energia, e é muito difícil você não absorver energia. Sim. É muito difícil. E o que eu vejo mais complexo na vida é você tentar se cercar de pessoas com a mesma energia que você. No sentido de ser, pelo menos, pessoas de energia positiva. Sim. Em que sentido? Pelo menos acreditar que aquilo vai dar certo. É. Não Né? precisa fazer, não, mas Mesmo, acredite seja em mim. negativa. pelo menos isso. Porque não tem coisa pior do que você estar com pessoas negativas. Não tem coisa triste, pior. Parece que ela lhe suga, sabe? Parece que você fica cansado depois de um encontro com uma pessoa negativa. E não é necessário, porque às vezes a gente pensa que sim, que não é obrigado você ter relacionamentos assim. Por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de se afastar de pessoas assim por medo de ficar sozinho, Por N medo motivos. por N motivos. E não tem noção de que se afastando dessa pessoa, vai ter um salto independente, assim, não é financeiro, não é nada, mas só de você se libertar Do daquela peso, energia, né? daquele peso. Ó, e não E só às de vezes- pessoas, viu? Só complementando, me permita, Jéssica. Não só de pessoas, mas de situações. Sim. Eu vou falar de mim. Há 3 meses, mais ou menos, eu ainda estava envolto num outro trabalho que não estava me fazendo mais bem mentalmente, não estava me sugando minha energia, eu estava ficando muito mal mesmo, assim. Até nosso amigo Lázaro presenciou como é que eu fiquei lá em São Paulo, né, na viagem que nós fizemos em maio. Não estava legal para mim, não estava legal, mas tinha um fator financeiro que estava me prendendo, né? Porque envolvia a educação da minha filha. Só que decidi, agora em junho decidi, rapaz, tô fora, não aguento mais isso, não vai ser mais legal. E impactou financeiramente, mas vocês não sabem, assim, as pessoas não têm ideia o quanto minha cabeça está melhor. Nossa, imagina. Porque a energia que estava, Eu sei como é. o ambiente ali, enfim, tudo que envolvia aquilo ali, a energia que estava sendo sugada em mim era absurda, absurda. Mas tu De tentava- eu receber uma mensagem, um telefonema e ficar me tremendo todinho. Mas tu se escondia das pessoas que queriam te levar pra cima? Não. É Como porque assim? às vezes... Não, eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Não entendeu. Vai- Não, me explica. Eu acho que foi uma pileira, entendeu? Foi uma, Ah, tá. foi uma direta, não foi uma Ah, direta. tá bom. Eu não gosto de pileira não, mas eu tenho que soltar essa Um aqui. dia a gente Entendi. conta, né? Um dia a gente vem aqui e gente conta. conta. Não, agora, como tem um dublador que vocês querem saber, eu quero saber se eu não entendi essa não. Um dia a gente conta. Não, um dia não, vai ser hoje, terminar o É porque a gente podcast. tem uma amiga Uma amiga, entendeu? A gente tem uma Uma amiga. amiga. Certo. que ela precisava de ajuda. Jéssica via potencial nessa amiga. E aí, Jéssica sempre ia em busca, tipo assim, olha, poderia fazer tal coisa. Ah, tá. E essa amiga não respondia as mensagens. Essa amiga se escondia, entendeu? se escondia. Entendi. Essa amiga se escondia. Entendi. Corria de mim, igual... Entendeu? Assim, diabo foge da Jéssica cruz. só não foi bloqueada. Mas eu ia atrás. entendeu? Ia. E chegava e Entendi. dizia, ficava assim, olha. Tu não desce uma surra, não? Porque esse tipo de gente merece uma Olha, surra. A gente não vai desistir, calma. Eu dizia, eu não vou desistir de você, eu vim aqui atrás de Calma. você. E eu dizia Agora- também, não vou amiga, desistir. entendeu? Agora já entendi tudo. Agora já entendi tudo. Eu não vou desistir. Não, porque agora, brincadeiras à parte, mas a gente quando entra num momento desse, que você começa a se afundar mesmo na energia É. das pessoas, literalmente, até as pessoas que são positivas começam a lhe incomodar um pouco, porque você tá absorvendo tanto a energia negativa. Que parece ser estranho. Que quando chegar alguém assim, você diz assim, é lunático. Isso não é desse planeta, não, é de outro. Porque essa energia que ela tá dizendo aí, eu acho que tá em outro... E por conta disso, outra às vezes galáxia. a gente começa a não enxergar oportunidades. É. Começa a não enxergar oportunidades, começa a não enxergar parcerias, começa a não enxergar que pessoas que às vezes você... Não é que você não acreditava, ou que não dava o crédito, mas por você estar envolvido naquele momento de energia negativa tão grande, você não consegue enxergar que a oportunidade literalmente está do seu lado. Isso é complicado, mas assim,
A parte boa é quando você começa a enxergar isso. É libertador, né? É libertador. E assim, a ambiência, quando a gente é novinho, que a mãe e o pai dizem assim, não anda com fulaninho. Que como é o ditado? A gente não Como é o entende, ditado né? que Não os é pais boa dizem? influência. Anda com fulano. Vai, Jéssica. Não sou boa fala. de ditado. Me Tá diga igual com quem Chapolin tu Colorado, anda. né? Já legal. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Veio devagar, mas chegou aqui. A mãe da gente dizia sempre isso, né? E a gente fala, né? Porque a gente é adolescente, a gente sabe de tudo. Adolescente, eu sei de... Oxi. Claro que a gente sabe de tudo. Minha mãe não sabe de nada. E hoje, com a consciência e a maturidade, que é muito importante, que na verdade, assim, cada um tem suas fases e a maturidade é a chave para tudo. É. Quando a maturidade chega, que você vai ter consciência de muito desses assuntos que a gente está tratando aqui. Então, também não adianta tentar amadurecer uma pessoa que ainda não está pronta. Não adianta. Concordo plenamente. Não adianta, tem que esperar um momento. Mas hoje eu vejo como a ambiência é importante. Aquele ditado que é o que mais tem na internet, você é a média das 5 pessoas que você É verdade, muito real. Nossa. Jojota. Hoje eu consigo enxergar como isso é real. É um fato. Porque é um um fato. fato, é. Não tem o que questionar. Não tem que É um fato. Então, você tem que literalmente decidir aonde é que você quer estar. E ainda complementando isso aí, e é impressionante quando às vezes você tem determinadas habilidades, determinado conhecimento, determinadas tantas coisas, e quando você está no ambiente errado, é impressionante como aquilo ali não vale de nada. Não vale. Não vale de nada, porque você não é enxergado como uma pessoa com tais potenciais. Né? Isso, eu tô falando porque eu passei isso na pele recentemente. Né? E assim, quando você consegue se destravar disso aí, você consegue sair disso aí, parece que o mundo faz assim, ó. Mesmo quando você ainda não está potencialmente bem nos outros aspectos. Mas parece que o mundo abre um leque de oportunidades e aí você começa a enxergar essas oportunidades e a se enxergar nessas oportunidades. E tem muito a ver com a ambiência, assim. Total. A ambiência é tudo. Nathan, agora a gente quer saber de você. Vamos lá. Agora, um bate-bola rapidinho assim pra você. Não precisa desenvolver muito, mas explicar um pouquinho de cada área. Que você fale pra gente 3 áreas na sua vida que pra você é muito fácil ser mais boa. Tipo assim, que pra você aquilo é tão enraizado seu que você nem É natural. exige esforço pra você executar, sabe? Comunicação, como um todo. Assim, eu acho que eu me comunico bem e gosto de comunicação. Sobretudo quando a gente fala em comunicação usando instrumentos ou plataformas, enfim. Eu gosto dessa área. Para mim é muito tranquilo. Escrever. Eu me considero uma pessoa que escreve muito bem. Não tenho dificuldade nenhuma de escrever. Né? E a parte musical. Eu tiver assim 2 latas batendo, eu gosto de estar no meio, eu gosto de ver. Conhece. Pois é. Né? Toco alguns instrumentos por hobby mesmo. Sempre, já toquei em banda, mas isso lá na adolescência. Todo adolescente acha que vai ser astro de alguma coisa. Né? Eu achei que vai ser astro de ou banda de axé, ou banda de forró, banda de pagode, banda de rock, até banda de rock eu tive, pra você ter ideia. Enfim, mas eu acho que é isso. Tocar, ler e me comunicar, de forma geral. Ou ler não, escrever, perdão. E já pegando esse gancho, conta aqui pra gente 3 áreas que mesmo você se esforçando, você é mais pera. Acho que é execução de coisa que eu tenho para fazer, agora é como um todo. Eu acho que isso tem a ver também com outras questões mentais, né? TDAH, por exemplo. Eu tenho muito problema porque eu procrastino muito. E até entender esse processo, na minha cabeça é só preguiça. Eu me chamo muito preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso. E isso me martirizava. Só que eu entendi que o preguiçoso, ele não se martiriza. Ele é preguiçoso porque é. Agora, quem procrastina por outros motivos, se sente mal. Fica mal quando não consegue executar. Então, eu tenho muito problema de execução. Né? Eu inicio uma coisa e tenho muita dificuldade de terminar. Muita dificuldade de terminar. É impressionante a quantidade de coisas que eu tenho por fazer e tá tudo lá meio que na metade, sabe? E às vezes, se você parar para se concentrar e fazer, você poderia até desenrolar, mas não consegue, sabe? Por algum motivo não consegue. Aí, entrando rapidinho, aí tem alguns sistemas que podem te ajudar, né? Como... É Pomodoro, meu filho? Pomodoro, é. E aí, assim, hoje eu melhorei muito com essa questão, que eu paro 20 minutos ou 25 minutos para hiperfocar naquilo e me dou aqueles meus 5 minutos para fazer nada, né? E uma terceira coisa que eu sou menos... Já falei 2, foi? Mais espera. E a terceira coisa, sou mais espera... Cara, eu acho que... Eu não sei se tem a ver exatamente com o que a gente tá falando,
mas eu não gosto muito de desonestidade, sabe? Coisa errada, de estar no meio de coisa errada, assim. Muitas oportunidades já tive de estar... Poderia estar muito bem de vida, inclusive, mas aí, eu não sei, eu acho que isso não é legal pra ninguém. Sobretudo quando você quer construir um legado, construir uma história. Sim. Eu acho que é isso. Coisa errada não é muito... Não me chame, tipo isso, pra participar. Pronto. E aqui a gente também quer fazer uma pergunta pra você. Tá. Que é... Qual foi o ponto que você, tipo assim, chegou ao fundo do poço e que você disse assim, não, agora eu vou ter que ser mais bora, porque senão eu não vou conseguir sair daqui. Qual foi a virada de chave na sua vida que você disse assim, ó, ou eu faço ou ninguém vai me tirar desse lugar? Eu acho que... Eu acho não. É quando você olha para as pessoas que você ama e você enxerga que ali não é a vida que você quer dar para elas. Para mim esse é o ponto. Não é isso que eu quero para você. Né? Eu tô falando especificamente da minha filha. Né? Não é isso que eu quero. Não é o ambiente que eu quero, não graças a Deus ela tem uma educação muito boa, mas eu sei que podemos mais. Vou até compartilhar com vocês. Né? A gente tem um objetivo na vida, daqui a alguns anos ela estudar fora do país. Amém. Então isso é um motivador grande. Para que, se eu já fiz alguma vez 100% da minha vida, eu já tenho que fazer 500%. Porque mandar primeiro tem a questão emocional, né? Mas... Aí você vai querer ir junto, então... Aí... Não. Mas se não der, ela vai, sabe? Assim, e segundo a questão financeira, porque estudar e morar fora não é barato. Não mesmo, né? E a gente não é herdeiro, a gente não nasceu numa família rica. Tem que batalhar. Acho que esse é o meu motivador... Só resumir numa palavra, não. Resumir em 6 palavras. Meu motivador chama Cecília Adriele Souza Fernandes Silva Lisboa. Coisa linda. A gente quer pai. Eu sou mãe de 2 e eu sei o que você fala. Quando a gente vê assim, meu Deus, eu posso oferecer tanta coisa, tem tanta coisa no mundo. Isso. E a gente fica assim, sempre se cobrando. E aí entra também um ponto que a gente nunca acha que tá dando o suficiente. Nunca. E às vezes pro filho em si, ele já tá tão satisfeito ali com tudo, mas a gente como pai e mãe se cobra sempre que é o melhor. E no caso dela específico, como ela é muito estudiosa, e eu sei que educação é algo que eu tenho que me esforçar ainda mais para dar mais educação ainda, porque quanto mais educação eu colocar lá, para você entender, acho que... Quantos livros tu já leu esse ano? Uns 10 já, né? Não me faz vergonha, não. Pois Eu coloquei 10 na minha lista. Pro ano, né? Eu coloquei 10 na minha meta desse ano. Em 8 meses ela já chegou assim, em 10. Então... eu gosto muito de ler e sempre fui de ler muito. Mas com essa questão do empreendedorismo, não sei o que, eu não estou conseguindo me organizar no tempo de fazer minha leitura. Não vou mentir, mas eu tô triste com isso. Eu quero voltar. Tá me deixando triste. Eu pensei que era por conta da sua luz. Da minha luz. É porque eu pensei... desculpa. Ela passou 3 meses dizendo, não, amiga, minha luz queimou. Desculpa. Minha luz queimou. Aí eu disse assim, eu vou comprar a luz. Ela chegou tem um mês. Pergunta se eu li. Pois desculpa. Não, e mentalmente, quem procrastina, é o meu caso, que é uma coisa que eu tenho que conseguir vencer isso, a gente arruma desculpa pra tudo. Né? Às vezes eu tenho que terminar uma edição de tal coisa, não, Você faz tudo, menos aquilo. Não, peraí, mas eu tenho que olhar quanto é que tá a 4ª divisão da Bósnia pra saber... Sabe? Enfim, a gente... desculpa. A gente só arruma desculpa, é isso. Aí agora, a gente quer... Eu não sei se você se preparou, se você viu no roteiro. Uma Li. indicação de um livro, uma série, um filme. Pronto. Que você acha, assim, que de acordo com esse tema é muito relevante. Tanto que a gente assista ou leia. Sim. Como as pessoas que estão nos acompanhando. Um livro que eu vou indicar, um livro que eu tô lendo. Já li no passado, tô lendo. E não segui o que o livro disse. Mas... Mas estou lendo de novo. Mas estou lendo de novo para conseguir. Chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Eu já li. Eu assisti, viu? Eu então, já li. Leia de novo, né? Que é a história de Arcade, que é maravilhosa, enfim. Um cara também pobre, veio do nada e encontrou um banqueiro e começou a estudar com esse banqueiro, entender como é que ele conseguiu tantas posses e tantas coisas, enfim. Então tem ensinamentos financeiros ali fantásticos, tá? Fantástico mesmo. Quem conseguir seguir aquilo ali vai se dar bem. Eu ainda não consegui, porque não é fácil também. Mas eu indico esse livro. E um filme, rapidamente, A Procura da Felicidade. Que é a história de... e não tem a ver só com um filme maravilhoso, né? Mas quem puder também, além do filme, ler a história de Chris Gardner, vocês vão se impressionar o que é ter resiliência, né? E corrobora também um pouco o que a gente falou. Que quando ele
conseguiu entrar na Bolsa de Valores trabalhando para os outros. Em 87 ele conseguiu colocar a empresa dele, né? Conseguiu fundar a empresa dele. Ele já tinha quase 40 anos. Então não tem a ver com idade, tá, gente? Tem a ver com querer fazer. E só a partir daí é que ele conseguiu ficar multimilionário. Porque ele ainda trabalhando de 81 a 87, ele conseguiu a estabilidade financeira, né? De toda a situação que ele já passou. Mas ainda não tinha conseguido o objetivo que ele queria. Então ele estava muito bem de grana, mas trabalhando para os outros. E aí ele saiu de algo que estava ganhando muito dinheiro já para arriscar, para empreender. E foi aí que ele ficou muito milionário e vendeu a empresa dele, se eu não me engano, não sei se foi 120, foi 130 milhões de dólares. Vendeu em 98. O problema de assistir esse filme é porque eu choro, viu? Meu Deus. Mas tem muito do céu. ensinamento naquele filme. Natan, Sobretudo resiliência. foi um prazer receber você aqui. Estamos chegando ao final. Já? Já. Rápido demais. Muito rápido. Mas nós temos uma lembrancinha pra você, viu? Um mimo. Opa. Vou trazer aqui, por favor. Espero que você goste. Muito obrigado. A caneca Tá, do nosso tá em podcast. câmera aberta? Só pra mostrar pra galera aí, ó. Maravilhoso, gostei demais. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Ó, a gente tem muito que te agradecer, de verdade. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história aqui e dividir com as pessoas que nos seguem, que vão assistir esse podcast aí que vai ficar no ar. Muito, muito obrigada. E você nos inspira muito, viu? Obrigado. A gente tá aqui para o que você precisar. E a gente sabe que você também está recíproco. pra gente. É recíproco, é recíproco. A gente já provou isso. Já sim. Na verdade, a gente tá em dívida, eu acho. É, né? Não, mas nada que um churrasco e um amigo fazendo um coração não resolve. Oh, Eu só preciso de um amigo. Minha amiga fazer o É, coração. só isso. Mais uma coisa que ficou no ar aí. Só preciso disso. Já é o pagamento. Arroba Lázaro. Agora vira a câmera e filma ele. Gente, eu que agradeço, tá? Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. E desejo que, como eu falei no meu podcast, no Fala Empreender, que esse seja o primeiro de pelo menos 1000 episódios que vocês farão, tá? Amém, amém. Com certeza. Que Deus abençoe vocês nessa trajetória. Viu? Muito Amém. obrigado. Pois, muito obrigada. E para vocês que estão aí nos acompanhando, muito obrigada. O Mais Bora Menos Pera está apenas começando, né? O nosso primeiro episódio de muitos que estão por vir. Os nossos patrocinadores, né? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Boa, então, assessoria contábil. e Sonatos Interiores. Mas, se você deseja fazer parte, se você deseja que a gente divulgue aí os seus produtos ou o seu serviço, entre em contato que estamos abertos à conversa, entendeu? A negociações. Esse foi o episódio número 1 do Mais Bora Menos Pera, apresentado por mim, Jéssica Maria. E por mim, Jaqueline Sonatos. Muito obrigada. E até a próxima.